bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Este capítulo me fascina. Eu creio que ele é uma parte muito especial da Escritura. À primeira vista, não parece ter muito material para fazer um estudo bíblico, mas esta é a terceira vez que eu estou estudando este capítulo e eu não consigo deixar de estudá-lo. Antes de prosseguir com o estudo de hoje, vamos primeiramente buscar a Deus em oração. Pai querido, muito obrigado por nos dar mais um dia de vida. Obrigado pelo privilégio de poder ministrar a Tua Santa Palavra. Que este estudo possa ser uma bênção para muitas pessoas. E se alguém que está ouvindo e ainda não Te conhece, que possa vir a conhecer a Cristo como Salvador. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 16. Bem, aqui está Abrão, fora do Egito, mas o Egito ainda não saiu de Abrão. Eu creio que isto é uma realidade para muitos de nós hoje. É um dos problemas, aliás, um dos maiores problemas que enfrentamos. Algumas pessoas aceitam a Cristo, são salvos e aparentemente saem do mundo, mas o mundo permanece neles. E parece-me que hoje temos muitos crentes, pessoas que sempre vão à igreja, que se dizem crentes, muitos acreditam que realmente são, mas são mundanos. Parece que eles foram resgatados no mundo, mas o espírito do mundo permanece neles. E o capítulo 16 mostra esta mesma atitude na vida de Abrão. É algo contra a qual todos nós devemos lutar. Sarai era estéril e não tinha filhos, não podia conceber, e aparentemente era tarde demais. A idade, o tempo de ser mãe já tinha passado. Eu creio que isto também é verdade quando nos encontramos em esterilidade espiritual, seja no lar, na igreja ou na vida de um indivíduo. Aparentemente não há frutos, não há bênção. E em vez de esperar em Deus, fazemos as coisas por conta própria. E é isso que Sarai fez. Não havia fruto, não ficava grávida. Deus havia prometido um filho a Abraão. E ao invés de esperar por Deus, Agar entra em cena. Ela adota uma medida mundana e parece dar resultados, mas os resultados são ruins. Alguma vez você já passou por uma experiência como esta, amigo? Você sabe como se chama isto? Se chama carne. Em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo nos fala sobre o conflito entre a carne e o espírito. Gálatas 5,17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E creio que Abrão e Sarai deixaram-se enredar neste conflito. Agora, como eu disse anteriormente em nossa série de estudos, os capítulos 13, 14 e 15 mostram 3 conquistas, ou 3 grandes vitórias na vida de Abrão. Mas aqui o encontramos debilitado, nesta questão de esperar em Deus. Tenha em mente o fato de que a falha na sua fé não foi em relação à substância da promessa, o conteúdo da promessa, mas o método pelo qual a promessa seria cumprida. E então vemos que eles recorrem a métodos mundanos. O apóstolo Paulo nos lembra que nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Abrão e Sarai tiveram a maravilhosa oportunidade de ser testemunho para Agar, mas falharam. Não havia mais testemunho nesse lar. E de alguma forma, essa jovem egípcia nunca ouviu falar sobre a verdade de Deus da maneira que deveria ter sido. Ela via Abrão orar. Abrão sempre teve um altar no qual tinha comunhão com Deus. Isso é claro. Mas, de certa forma, Agar não viu um testemunho vivo. Não viu Sarai e Abrão andarem pela fé. Os viu andar por vista. Em outras palavras, nesta altura do capítulo 16 estavam pregando, mas não estavam praticando. Creio que esse é o problema de muitos de nós hoje em dia. Muitos anos atrás, quando comecei o meu ministério, eu lembro de ter ouvido muitas vezes a frase: pratique o que você prega, pratique o que você prega.
E um dia, o Espírito Santo colocou em meu coração que eu somente deveria pregar o que eu praticava. E eu descobri que meus sermões se tornaram mais curtos e mais difíceis de pregar. Mas foi um grande desafio para mim. Pregar o que praticava. Abrão e Sarai não estavam praticando o que pregavam. Se tivessem olhando para Deus e andando pela fé, teria sido um testemunho maravilhoso para Agar. Mas eles falharam e perderam seu testemunho diante desta jovem egípcia. Mas Deus não fica sem testemunhas, apesar do fracasso de Sarai e Abrão. Vamos ler o início do versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Aqui vemos a soberania de Deus em ação, suprindo a necessidade da jovem egípcia, que se tornou uma concubina contra a vontade de Deus, mas segundo a vontade e desejo de Sarai. Aqui foi onde pecaram de grande maneira contra Deus. Eu concordo com aqueles que dizem que o anjo do Senhor aqui é Cristo pré-encarnado. Se você olhar para esta passagem da Escritura, à luz de nosso comportamento atual, acho que podemos muito bem nos ver refletidos. Perdemos o nosso testemunho com muita frequência. As pessoas não veem Cristo em nós. Andamos por vista e não por fé. A menor provocação ou necessidade material, começamos a reclamar e expressar nossas necessidades para os outros, em vez de buscar a Deus. E isso se torna o nosso pecado aos olhos de muitas pessoas. Eles não veem Cristo em nós. Deus mostra a sua graça a Agar. Ela não cometeu nenhum pecado. Sarai e Abrão cometeram o pecado e Deus trata Agar com graça. E como eu disse, creio que o anjo do Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Aqui temos esta jovem egípcia perdida. Ela não conhece o Senhor e Sarai e Abrão não lhe deram um bom testemunho. E aqui, em Gênesis 16, eu posso ver o Jesus de Lucas 19:10, onde lemos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui vemos Deus, em sua soberania, seu amor, sua graça e misericórdia, aparecendo a esta jovem egípcia pagã, que precisa desesperadamente de ajuda. Então, o anjo do Senhor apareceu a Agar como testemunho. O testemunho que Sarai e Abrão não lhe deram. Bem, este é um grande testemunho, um testemunho da soberania de Deus e da fidelidade de Deus. Bem, continuando o nosso estudo, chegamos ao versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Agora, quando tentamos mudar nossas circunstâncias, há momentos em que saltamos da frigideira para cair no fogo. Você já ouviu isso? Temos que aprender a ser vitoriosos onde estamos. Fugir do problema não resolve nada. Em meus 43 anos de ministério, tenho conhecido muitos pastores que estão desanimados. E em mais de uma ocasião me perguntaram se eu sabia de uma igreja que estava procurando um pastor e se eu estava disposto a recomendá-los. Eu sempre lhes perguntava: você está tendo problemas? E, invariavelmente, eles admitiam que havia problemas na igreja. E os problemas são quase sempre relacionados às pessoas. O pastor tem problemas e os problemas estão relacionados com as pessoas. Todos os nossos problemas estão relacionados com pessoas. Agar não vai resolver nada fugindo do problema. Eu tenho lembrado a muitos jovens pastores que, se eles não podem enfrentar um problema onde eles estão, não poderão resolver em qualquer outra parte, em qualquer outra igreja, onde forem. Portanto, temos que lidar com os problemas onde nós estamos. Então, o que o Senhor faz? Ele diz para Agar retornar à sua senhora e se humilhar sob sua mão. Veja, é a carne que quer fugir de Deus, mas Deus quer demonstrar o seu poder exatamente onde mais precisamos. As desilusões da vida são muitas vezes um compromisso com Deus. Então, ele envia Agar, que volta a Sarai. E no versículo 10 diz: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e não será contada, por numerosa que será. Deus não reconhece nem por um momento a união entre Agar e Abrão como um casamento verdadeiro. Não. Ele envia Agar de volta não como a mulher de Abrão, mas como serva de Sarai. Observe que no versículo 8 ela diz: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora. Você percebe?
Deus não reconhece o casamento de Abrão e Agar. Por isso ele manda Agar voltar, não como a mulher de Abrão, mas como a serva de Sarai. E a envia de volta com uma grande promessa, com uma bendita segurança de que a sua descendência seria multiplicada sobremaneira. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Que testemunho lindo! Amigo, eu me pergunto se eu não estou falando com alguém que está passando por águas turbulentas neste momento. Sabe, talvez você esteja passando por um sofrimento muito grande ou uma prova difícil na sua vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema no seu casamento, um casamento devastado. Pode ser um filho ou uma filha que vivem em pecado, nas drogas ou no álcool. Talvez você esteja enfrentando um problema financeiro agora e o seu coração está carregando um fardo pesado. Deixe-me lembrá-lo uma coisa, amigo. Deus sempre se aproxima daqueles que têm necessidades. Lembre-se disso. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Amigo, leve seus fardos ao Senhor, deixe-os lá. Deus nunca vai deixar de escutar a um de seus filhos cujo coração é reto diante dele. Você já esteve em uma circunstância ou uma condição na qual você se perguntou se Deus estava presente? Se ele estava ouvindo você? Se ele estava interessado em você? Bem, sublinhe aí na sua Bíblia a frase do versículo 11 de Gênesis 16. O Senhor ouviu a tua aflição. O nome Ismael significa Deus ouve. Esse é o significado do nome. Vemos aqui no versículo 11. E darás à luz um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Por que chamá-lo de Ismael? Porque o Senhor ouviu a tua aflição. Este filho Ismael será um lembrete constante de que Deus ouviu o seu clamor quando estavas no deserto e sofrias aflição. Estavas grávida e angustiada e tua senhora te desprezou. Não tinha sequer um lugar para dormir, não tinha comida. Esse filho será um lembrete constante de que Deus ouviu a tua aflição. Há muitos versículos na Bíblia que nos mostram que Deus está atento ao clamor daqueles que estão sofrendo. O que nos dói também dói a Ele. Em Isaías 63:9 lemos: Em toda a angústia deles, Ele foi angustiado. Este é um pensamento que nos consola. Pensar que quando os filhos de Deus estão aflitos, Deus se entristece. Agora, quanto a Ismael, no versículo 12 lemos: E ele será um homem selvagem. Quer dizer, um nômade. Ele iria andar pelo deserto. Creio que esta é a primeira indicação dos efeitos de longo alcance do pecado de Abrão. Não se esqueça que Ismael foi o pai das tribos nômades do deserto e ainda hoje os árabes, como seguidores de Maomé, são os principais adversários de Israel, buscando possuir a terra que pertence e que foi prometida a Israel. Veja, Deus prometeu que a semente de Abrão, através de Isaque, herdaria a terra. Portanto, o pai dos fiéis, em vez de ter um filho da graça, passa a ter um filho nômade, como diz a Bíblia, um homem selvagem. Este é o juízo de Deus, como fruto do seu próprio esforço. Agora a pergunta que fazemos é: por que Deus permitiu isso? Não estava nos planos de Deus que Ismael nascesse e que os árabes seriam inimigos de Israel? Deus não é responsável por isso? Não, amigo. Eu creio na soberania de Deus, mas também creio na responsabilidade humana. O que Abrão e Sarai fizeram ao tomar Agar como concubina, como segunda esposa, estava errado aos olhos de Deus. Veja, Deus sabia que tudo isso aconteceria, mas o pré-conhecimento de Deus não determina as escolhas humanas. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E Abrão e Sarai são responsáveis hoje pelos árabes lutarem constantemente contra a nação de Israel. Tudo isso começou aqui, no livro de Gênesis. E Abrão e Sarai são os responsáveis pelos problemas. Não, nós não podemos culpar a Deus. O pai dos fiéis, o amigo de Deus, o fundador da nação de Israel, é o pai de um homem nômade, ao invés do filho da graça. E este é o juízo de Deus para o comportamento da carne. Agora vamos para o versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus que me vê? Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê?
Essa é uma revelação tremenda de Deus e é dada a uma jovem egípcia, que é uma escrava. Ela percebe que o próprio Senhor está falando com ela. Ela está ciente disso. E mais uma vez, amigo, eu digo que esse anjo do Senhor não é outro senão o próprio Deus, uma aparição pré-encarnada de Jesus, porque ela reconhece aqui que é o Senhor. Tu és Deus que me vê? Se olharmos em João capítulo 4, encontraremos a história da mulher samaritana junto ao poço. Bem, aqui em Gênesis 16, temos a primeira mulher junto ao poço. E ela foi a primeira mulher com quem Deus falou junto ao poço. Observe onde ela encontra o Senhor. Ele vai ao seu encontro quando ela estava desesperadamente à procura de água. E o versículo 7 diz que a encontrou junto a uma fonte de água. Esta é a mulher samaritana do Antigo Testamento, por assim dizer. É uma bela revelação de Deus para Agar. Essa revelação da presença do Salvador, do Deus vivo, supera toda a tristeza e todas as provas que possam vir após conhecê-lo. Agora, ela se encontrou com o Senhor Jesus. Sua dor vai ter um novo significado. Ela terá novas forças. Veja, os sofrimentos desta vida não se comparam com a glória vindoura. O crente pode dizer que as aflições do presente não podem ser comparadas com a glória que Deus nos dará quando estivermos em sua presença. Portanto, há uma glória maravilhosa que nos espera depois da prova, quando chegarmos ao céu. Mas, amigo, quando chegamos à presença do Cristo vivo, no meio das tribulações da vida, isso por si só é uma grande bênção. E aqui é onde Agar se encontra com o Senhor Jesus Cristo, no meio da tribulação. E ela diz: não olhei eu também para aquele que me vê? Versículo 13. O Dr. Barnhouse disse uma vez que este versículo é como uma moeda, que tem dois lados. Nós vimos um lado no parágrafo anterior, mas aqui vemos o significado que sai do coração desta pobre mulher que estava esperando um filho e que fugiu da presença de Sarai e de sua crueldade. Agar viu que tudo o que aconteceu com ela, Deus sabia. Ele estava interessado nela e viu seu pranto. Ela viu que Deus a encontrou no meio de sua necessidade para resgatá-la de todas as suas dificuldades. Em meio à tribulação, amigos, somos tentados a pensar que nosso caso está perdido, que não há mais esperança. Mas na fonte, no deserto, Deus nos ensina que Ele vê todas as nossas aflições. Não olhei eu também para aquele que me vê? Que experiência maravilhosa para essa mulher. Depois, no versículo 14, lemos: por isso se chama aquele poço de Ber-Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. Poço de Ber-Lai-Roi, do Deus que me vê. No Novo Testamento lemos que coisa tremenda é cair nas mãos do Deus vivo. Mas, amigo, estar no coração do Deus vivo é maravilhoso. E isso é o que aconteceu com Agar. O próprio Senhor Jesus Cristo a recebe. E no versículo 15 lemos: e Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do filho que Agar tivera Ismael. De onde Abrão tirou esse nome? Lembre-se, o nome foi revelado quando o anjo do Senhor falou a Agar. De onde Abrão tirou esse nome, então? Bem, quando Agar voltou ao acampamento, à tenda, ela deu um testemunho tão impressionante que Abrão percebeu que Deus tinha aparecido a ela. Ele viu que esta serva tinha realmente visto o Deus vivo. E eu me pergunto como Abrão deve ter se sentido quando Agar disse que Deus apareceu para ela, que Deus falou com ela pessoalmente. Eu gostaria de saber se ele não se sentiu envergonhado de não ter dado um bom testemunho a esta jovem egípcia. Bem, há muitas lições a aprender aqui, amigo. Não importa qual seja a sua prova, a sua circunstância, lembre-se que você pode sempre clamar a Deus. Ele está presente, Ele está aqui e quer se aproximar de você e satisfazer as suas necessidades. Assim que, seja qual for sua situação hoje, faça o que o apóstolo Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. O nosso tempo por hoje acabou, por isso vamos ver o capítulo 17 em nosso próximo programa. Enquanto isso, leia este capítulo. Será sem dúvida uma grande bênção para você. Que Deus o abençoe. Obrigado por acompanhar o programa hoje. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã,
neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.